Isaías foi um profeta muito especial, escolhido por Deus, e hoje eu quero te convidar para entrar nessa história junto comigo. Fecha um pouquinho os olhos e imagina uma cidade antiga, com casas diferentes das de hoje, pessoas andando pelas ruas, soldados, reis, e no meio de tudo isso, um homem que escuta a voz de Deus e leva mensagens importantes para todo o povo. Esse homem se chama Isaías. Agora abra os olhos e vem comigo conhecer quem foi esse amigo de Deus. Isaías viveu há muito tempo na época do Antigo Testamento, bem antes de Jesus nascer. Ele morava no reino de Judá, um lugar onde o povo de Deus vivia. A Bíblia conta que o nome Isaías significa "O Senhor é salvação". Olha que nome lindo. Até o nome dele já mostrava o que Deus queria fazer: salvar, cuidar, proteger o seu povo. Isaías não era um homem qualquer. Ele falava com reis, com líderes, com famílias simples, com todo mundo. Deus escolheu Isaías para ser um profeta. E o que é um profeta? Profeta é alguém que ouve a voz de Deus e depois conta para as pessoas o que Deus disse, com amor, mas também com verdade. A Bíblia também conta alguns detalhes da vida dele. As tradições dizem que o pai de Isaías era parente de rei. Isso significa que Isaías talvez estivesse acostumado a ver o palácio, a ver reis passando, a escutar conversas importantes. Ele se casou com uma mulher chamada profetisa e juntos eles tiveram 2 filhos com nomes bem diferentes, cheios de significado. Um filho se chamava Sir-de-Sub, que quer dizer "um remanescente voltará". É como se o nome do menino fosse uma mensagem. Mesmo que muita coisa ruim aconteça, ainda vai sobrar um povo fiel que vai voltar para Deus. O outro filho se chamava Mercelau Ashes Dalbas, que quer dizer rápido ao despojo, veloz à presa. Esse nome lembrava que o julgamento de Deus viria rápido sobre as nações que faziam o mal. Até os nomes dos filhos de Isaías pregavam sermões. Isaías viveu e trabalhou para Deus durante o reinado de vários reis: Uzias, Jotão, Acas e Ezequias, e provavelmente também no começo do reinado de Manassés. Isso quer dizer que ele serviu a Deus por muitos e muitos anos, mesmo quando as pessoas não queriam ouvir. Ele viu dias bons e dias ruins, tempos de paz e tempos de medo, com guerras e ameaças de outros povos. Enquanto tudo isso acontecia, Isaías estava ali, firme, trazendo a mensagem de Deus. Às vezes era uma mensagem dura, de correção. Outras vezes era uma mensagem suave, de consolo e esperança. Mas em tudo, ele apontava para Deus como a única salvação. O livro de Isaías, que está na sua Bíblia, é bem grande. Tem 66 capítulos. Os estudiosos dizem que esse livro parece uma mini-bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia inteira tem 66 livros, e Isaías tem 66 capítulos. E mais, os primeiros 39 capítulos de Isaías falam muito sobre lei, julgamento e sobre o Messias que ainda viria. E os últimos 27 capítulos falam muito sobre graça, perdão, consolo e sobre o Messias presente, como se já estivesse bem pertinho. É como se o livro de Isaías fosse um grande resumo da mensagem da Bíblia. Deus é justo, Deus corrige, mas Deus também ama, perdoa e envia um Salvador. Alguns cristãos gostaram tanto do livro de Isaías que até chamam esse livro de o Quinto Evangelho. Você já ouviu falar em Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os 4 evangelhos. Pois é, Isaías fala tanto de Jesus que muita gente diz que ele parece um evangelho lá no Antigo Testamento. Isaías viveu em um tempo em que o povo de Judá estava com muito medo. Havia um grande império poderoso chamado Assíria. Era um povo forte, com exércitos grandes, que queria conquistar muitas terras. Judá tinha medo de ser invadida, e os reis achavam que a solução era fazer alianças com outros países, com outros reinos, para tentar se proteger. Mas Deus usou Isaías para dizer: não confie em outros povos. Confiem em mim. Eu sou a salvação de vocês. Isaías avisou que, se o povo continuasse desobedecendo a Deus, fazendo o que era errado, adorando outros deuses, a invasão realmente iria acontecer. E mesmo assim, enquanto avisava, Isaías também trazia consolo. Se vocês voltarem para Deus, Ele perdoa, Ele cuida, Ele livra. Mais pra frente, Deus fez algo muito especial com Isaías. É como se Deus tivesse pego Isaías pela mão e mostrado o futuro, muitos anos depois, na época em que o povo seria levado cativo para a Babilônia. Isaías, como um profeta, foi levado em espírito até esse tempo do exílio. Lá no futuro, o povo estaria triste, longe de casa, sentindo dor,
achando que Deus tinha se esquecido deles. E sabe qual era a mensagem de Isaías para esse tempo? A mesma verdade linda. Confiem no Senhor para a salvação. Só Deus pode tirar vocês do cativeiro. Só Deus pode libertar vocês do pecado. Isaías dizia que Deus não apenas liberta do sofrimento do lado de fora, mas também liberta do pecado aqui dentro, no coração. Muita gente naquela época não queria ouvir Isaías. Eles achavam difícil acreditar. Não queriam abandonar seus pecados. Não queriam confiar somente em Deus. Parecia que o profeta estava falando sozinho. Mas sabe de uma coisa muito importante? Mesmo quando poucas pessoas escutam, a palavra de Deus nunca perde o valor. Isaías continuou firme, anunciando a mensagem do Senhor. E quando mais tarde a ameaça da Assíria realmente chegou, o povo se lembrou do que Isaías havia dito. Eles se voltaram para Deus. E houve um tempo de avivamento. Um tempo em que o coração das pessoas se reacendeu para Deus, especialmente no reinado do rei Ezequias. Esse avivamento não durou para sempre, mas ajudou a preservar o povo por mais 100 anos. Deus sempre honra a sua palavra. Agora tem algo ainda mais especial sobre Isaías. Ele fala muito sobre Jesus. Em todo o Antigo Testamento, nenhum outro profeta fala tão claramente sobre o Messias como Isaías. No Novo Testamento, o nome de Isaías aparece 21 vezes. O próprio Jesus lia o livro de Isaías e usava seus versículos para explicar quem ele era e o que tinha vindo fazer. Lá em Lucas 4:18, 19, Jesus entra na sinagoga, pega o rolo do profeta Isaías e lê: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres." Esse texto é uma promessa de Isaías, escrita muitos anos antes de Jesus nascer. E Jesus diz: hoje se cumpriu essa palavra. É como se Isaías tivesse apontado para frente dizendo: um dia o Salvador virá. E quando Jesus chegou, ele disse: sou eu sou esse Salvador que Isaías falou. Isaías também traz promessas que até hoje enchem nosso coração de esperança. Ele falou de um menino que nasceria, chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele falou do servo sofredor, alguém que seria ferido por causa dos nossos pecados, machucado no nosso lugar, para trazer cura e perdão. Quando você escuta falar da cruz de Jesus, do sacrifício que ele fez por nós, pode lembrar, Isaías já tinha contado isso muitos e muitos anos antes. Deus já estava preparando tudo passo a passo, porque ele ama você. Sabe o que essa história toda nos mostra? Primeiro, que Deus fala. Ele falou com Isaías, falou com o povo de Judá, falou com o povo que iria para o cativeiro, e ele continua falando hoje, através da Bíblia. Segundo, que Deus é paciente. Mesmo quando as pessoas não querem ouvir, ele insiste, manda profetas, manda mensagens de aviso e consolo. Terceiro, que Deus é Salvador. O nome de Isaías significa "o Senhor é salvação". E todo o livro nos empurra para uma verdade. A salvação não está em reinos, em exércitos, em dinheiro, em força. A salvação está em Deus. E Deus nos envia Jesus, o Salvador prometido. Agora eu quero falar direto com você, criança que está ouvindo. Deus também quer falar com o seu coração. Assim como Isaías foi escolhido para ouvir a voz de Deus e compartilhar com outras pessoas, você também pode ouvir a palavra de Deus e falar dela para seus amigos, para sua família. Você talvez não vá falar com reis, como Isaías falou, mas você pode conversar com sua amiga da escola, com seu primo como seus pais, com quem estiver perto. Você pode dizer: Deus é salvação. Jesus é o nosso Salvador. E mesmo que pareça que ninguém está prestando atenção, lembra de Isaías. A mensagem de Deus nunca é perdida. No tempo certo, Deus faz essa palavra florescer. Imagina agora você segurando um livrinho grande e bonito, com a capa escrita assim: Isaías. Dentro dele, você encontra histórias de reis, de guerras, de avisos sérios, mas também encontra promessas lindas de paz, de perdão, de um futuro cheio de esperança. É isso que Deus quer fazer com a sua vida também. Ele quer escrever uma história com você. Às vezes haverá correção, às vezes Deus vai dizer isso não está certo, mas ele sempre termina com um abraço, com amor, com promessa de perdão e nova chance. E é aqui que entra o convite especial. Eu quero te chamar para continuar conhecendo mais sobre Isaías e sobre todos os outros amigos de Deus na Bíblia. Tem tanta coisa linda para descobrir. Tem promessas que falam de Jesus. Tem histórias que mostram o cuidado de Deus. Tem ensinamentos que ajudam você a viver melhor, a perdoar, a amar, a confiar. E tudo isso você pode aprender de um jeito leve e divertido. Por isso, presta bem atenção agora.
Se você quer conhecer mais sobre o profeta Isaías, sobre Jesus, sobre os milagres, sobre as promessas de Deus, eu quero te convidar a fazer parte da nossa turminha divertida. Lá no canal, a gente transforma essas histórias em vídeos cheios de cor, com personagens fofinhos, com linguagem simples, bem do jeitinho que criança entende. Cada episódio é como se você sentasse do ladinho de Isaías, ouvisse ele contar o que Deus falou e depois visse Jesus realizando tudo isso. Então, assim que esse áudio terminar, pede para um adulto te ajudar e corre lá no YouTube. Procura pelo canal Turminha Divertida, se inscreve, ativa o sininho e escolhe um vídeo para começar. Você pode assistir as histórias de Isaías, os milagres de Jesus, as promessas de Deus e deixar que a fé cresça no seu coração. Não deixa para depois não. Deus está achando crianças como você para conhecer a palavra dele e viver pertinho de Jesus. Vem fazer parte dessa história. Vem aprender com Isaías que o Senhor é salvação. Vem para a turminha divertida e deixa Deus falar com você, te ensinar, te consolar e te encher de esperança. Eu te espero lá, tá bom?